As pessoas sempre me perguntam como encontrar pediatras parceiros. Bom, existe um detalhe nisso tudo que poucas pessoas sabem. Antes de você ter qualquer parceria com alguém, primeiro você precisa gerar valor. Por que isso? Alguém só vai te indicar depois que ela te conhecer, que souber verdadeiramente como é o seu trabalho, como funciona. Aí sim a coisa vai começar a acontecer. Vou explicar um pouquinho aqui para vocês como que aconteceu comigo. Na verdade, eu quando comecei a furar a orelhinha de bebê, eu trabalhava num berçário de uma maternidade de grande porte aqui no Rio de Janeiro. E nessa época eu até conhecia os pediatras, mas eu não cheguei a pedir para eles para divulgar o meu trabalho, nada disso. Só que o interessante foi o seguinte: eu sempre atendi as crianças em casa e as crianças começaram a aparecer no consultório deles de brinco e as mães começaram a falar de mim. Começaram a falar que tinha colocado brinco, que a criança não tinha chorado, que tinha sido super tranquilo e citavam o meu nome e o berçário da onde eu pertencia. Aí eles começaram a ligar uma coisa com a outra. Não, mas a Suzana eu conheço do berçário. E nesse momento um deles ligou na mesma hora para o berçário. Ele sabia que eu estava lá, que ele tinha acabado de fazer uma sala de parto de uma criança e perguntou se eu furava a orelhinha, porque tinha aparecido. Começou a aparecer muitas pacientes no consultório dele falando de mim. E então, quando ele me perguntou se eu furava, eu disse que sim. E ele falou assim: me dá o seu celular que eu vou começar a te indicar. E aí começou. Outros aconteceu da mesma forma. Eu depois disso saí desse berçário, fui trabalhar em outros lugares. E teve um outro que me indica até hoje também, que apareceu pessoas no consultório dele, começou a falar de mim, aí ele associou, pegou o cartão, porque as mães às vezes levam o meu cartão para eles. Tipo assim, quando você começa a gerar valor para as mães, elas mesmas vão começar a falar de você. Então teve essa outra que levou o meu cartão para um pediatra que eu conhecia da época que eu trabalhava no berçário. Eu nem trabalho mais lá, já tem 13 anos que eu saí de lá. E aí quando ele viu, mas será que é a Suzana que eu conheci no berçário? Aí pegou o telefone e me ligou. Aí falou, se identificou e perguntou se era eu mesma. Eu falei assim, sim, sou eu, tal. Ele, que ótimo, eu queria ter certeza que era você. A mãe chegou aqui falando muito bem do seu trabalho, então a partir de hoje eu vou te indicar também. E assim começou a acontecer. Automaticamente, além dos pediatras, começou a aparecer, hoje tem obstetras que me indicam também, mas é muito por isso. Os obstetras eu, de fato, não tenho tanto contato, porque o meu contato sempre foi com os pediatras. Mas as obstetras, as mães acabam comentando no consultório. E aí elas, assim, na verdade, gente, os médicos, eles precisam ter alguém para poder indicar. É muito mais seguro para eles ter alguém que eles possam confiar, poder falar para a mãe, não, olha, fura com essa pessoa, porque ela trabalha de tal forma, eu confio, é um método que eu acredito. Então, quando você consegue gerar valor para o pediatra, mostrar um pouco do seu trabalho, claro que você pode ir até o consultório dele, tentar conversar, mostra o seu trabalho, ou de repente, em cada criança, vou dar uma dica aqui para você que ficou aqui até o final, foi bom isso ter vindo na minha mente, que é uma chave. Cada criança que você atender, vai conversando com a mãe, conquista a mãe, gera valor para essa mãe e, como quem não quer nada, fala assim, o seu pediatra, você conversou com ele tinha alguém para indicar? Não tinha. Poxa, se você quiser de repente deixar os meus cartões com ele, falar um pouco de como foi o meu trabalho, então você deixa e fala assim, olha, até fala para ele que se ele quiser depois ter mais cartões,
para a secretária dele entrar em contato comigo, que eu vou até o consultório dele e deixo, porque fica mais fácil na hora de indicar para a mãe, não ter que parar para procurar o telefone, já tem um cartãozinho ali, entrega, entende? Os pediatras que me indicam, eles têm o meu cartão no consultório e você pode encontrar uma estratégia para isso, mas lembra sempre, primeiro gera valor. A pessoa tem que te conhecer, tem que conhecer o seu trabalho, saber que verdadeiramente você faz um trabalho diferenciado. Ninguém vai indicar se você não está demonstrando um trabalho diferenciado, se você não trabalha, como eu sempre falo com as minhas alunas, respeita o estado comportamental da criança na hora de colocar o brinco. Não basta simplesmente chegar e colocar o brinco, é pouco. Você tem que ir além. Você tem que deixar uma marquinha registrada. Você tem que fazer esse momento ser pleno, tanto na vida da criança como na vida da família, tá? Pega essa chave.